Boa noite a todos os presentes. Com uma satisfação que recebemos a todos aqui, para que possamos iniciar a nossa audiência pública aqui na Câmara Municipal. A TV Câmara está ok? Então, vamos iniciar. Boa noite a todos. Vamos iniciar a audiência pública da Comissão de Economia e Finanças com a finalidade de debater a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2024, solicitada pela Secretaria de Finanças do município de Osasco. Convido o nobre vereador, senhor Alexandre Capriotti, para secretariar os trabalhos nessa noite. Seja bem-vindo, viu, Gabriel? Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Agradeço a presença de todos os meus amigos vereadores, amigos da internet e os colegas de finanças e público presente. Informo que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Osasco. Acesse pelo site Osasco SPLeg BR e pelas redes sociais, Facebook e demais redes sociais da Câmara Municipal. Os participantes munícipes que estão acompanhando a nossa audiência pública poderão fazer as perguntas, sugestões e demais manifestações pertinentes ao tema desta audiência pública. Para quem está online, basta acessar o site osascospleg.br e clicar no link da audiência pública, preencher um formulário para que as perguntas cheguem até essa mesa diretora e que a gente possa passar para os participantes responderem as perguntas dos munícipes. Gostaria de convidar, já faz parte aqui da mesa diretora, né, a Karina Simões, que é a subsecretária, do Tesouro do município de Osasco. Seja bem-vinda, Karina. É um prazer receber aqui. Espero que possa nos ajudar nessa prestação de contas do município de Osasco. Também eu quero informar a todos que, através da assessoria, acabamos de receber a notícia que chega aqui o senhor Pedro Sotero, que é o secretário de Finanças do município de Osasco. Queria pedir uma salva de palmas ao nosso secretário. Essa você foi malandro. Já acabou? Posso ir embora? Quero agradecer mais uma vez a assessoria do secretário Pedro, que foi nos posicionando, estava numa agenda externa com o nosso prefeito e não pôde chegar aqui mais cedo, mas já tinha deixado toda aqui a sua equipe de trabalho para nos ajudar nessa audiência pública. Quero também aqui saudar, que faz parte nessa mesa diretora, a Elaine de Oliveira, que é a subsecretária da Receita do município de Osasco. Solicito ao senhor secretário que anuncie a presença dos demais participantes dessa audiência pública e que, em seguida, faça a leitura dos vereadores que fazem parte da Comissão de Economia e Finanças e anuncie o número de vereadores presentes nessa audiência pública. Boa noite novamente. Queremos agradecer a presença do público presente, também da senhora, como já foi citada, Karine Donizete Simões, Secretaria de Finanças, subsecretária do Tesouro do município, a senhora Daniela Andrade, da Secretaria de Finanças, diretora de Dívidas Públicas, o senhor Alexandro Cruz, Secretaria de Finanças, diretor de Desburocratização, o senhor Fernando Mariano, Secretaria de Finanças, contador. O senhor Gabriel Alexandre, a senhora Elaine Oliveira, o senhor Afonso Júlio, da Secretaria de Finanças, o diretor, a senhora Júlia Tereza Aparecida Silva de Luna, da Secretaria de Finanças, Comunicação.
Fazem parte da Comissão de Economia e Finanças os seguintes vereadores: o senhor Josias da Juco, presidente da comissão e hoje presidindo esta audiência pública, eu, Alexandre Capriotti, relator de Finanças e secretariando esta audiência pública, o nobre vereador Fábio Cheirinha, o nobre vereador Gabriel Saúde, presente a esta audiência, e o nobre vereador Ralph Silva. Aproveito aqui a oportunidade e também agradeço a presença dos vereadores que estão presentes nesta audiência pública. Eu, Alexandre Capriotti, secretariando, o nobre vereador Délbio Teruel, o vereador Gabriel Saúde, o vereador Guilherme Prado está na plenária, o vereador Herbe do Juntós e os demais membros, o vereador presidindo esta audiência, Josias da Juco, e a minha amiga de partido, a jovem vereadora Stephanie Rossi. Quero também esclarecer e pedir aos senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra, que se inscrevam com o nobre secretário Alexandre Capriotti, para que, no momento oportuno, seja chamado para fazer uso da palavra. Sim. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do ofício número 1/25, de 17 de fevereiro de 2025, da Comissão de Economia e Finanças da Câmara Municipal de Osasco, e os ofícios de justificativa de ausência dos vereadores. Ofício número 01/2025, Osasco, 17 de fevereiro, ao excelentíssimo senhor Carmônio Gonçalves Bastos, presidente da Câmara Municipal de Osasco. O assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência que, por solicitação da Secretaria de Finanças do município de Osasco, esta comissão deliberou sobre a realização de audiência pública para prestação de contas referente ao terceiro quadrimestre do ano de 2024, conforme estabelece a Lei Complementar 101/2000, a ser realizada no dia 26 de fevereiro de 2025, às 18 horas. Desta forma, solicito a Vossa Excelência autorização para que a referida audiência seja realizada no plenário da Câmara Municipal de Osasco, assim como sejam disponibilizados os serviços necessários para a realização do evento. Oportunamente, solicito a Vossa Excelência que seja expedido ofício convidando o chefe do Poder Executivo, bem como seja informado o senhor Pedro Sotero de Albuquerque, secretário de Finanças do município de Osasco. Respeitosamente, o nosso presidente Josias Nascimento de Jesus, presidente da Comissão de Economia e Finanças. Quero, mais uma vez, saudar todos os presentes, saudar aqui meus colegas vereadores e vereadoras que fazem parte dessa Câmara Municipal. Quero saudar aqui a assessoria dos vereadores, que muitos, por algum motivo, possam já estar em outro compromisso, mas deixa aqui a sua assessoria disponível para participar dessa audiência pública. Alguns estão até assistindo através aí da TV Câmara. Quero também fazer uma saudação a todos os servidores da Câmara Municipal, da Prefeitura, em especial os servidores da Secretaria de Finanças do nosso município. Quero aqui pedir a todos uma grande salva de palmas a todos os servidores da Prefeitura do município de Osasco. Dando continuidade à nossa audiência, quero convidar o senhor Pedro Sotero, que é o secretário de Finanças, para fazer uso da palavra. Aqui está 20 minutos, secretário, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência já está acostumado aqui com a Câmara Municipal, e para nós é uma satisfação recebê-lo aqui nessa Casa de Leis.
Boa noite. Boa noite a todos presentes. Boa noite, vereador Josias, vereador Capriotti, presidente e secretário aqui da sessão. Boa noite, Stephanie, Gabriel Saúde, Delbo Teruel, Heber, todo o mandato que está aqui presente. É um orgulho de estar aqui com vocês essa noite, porque o papel de vocês é fundamental para que a gente possa trazer a plena democracia, transparência de tudo o que acontece na cidade, e especialmente na Secretaria de Finanças, que eu estou retomando, apesar que hoje é uma prestação de contas que não é minha. Então, mas eu tenho muita tranquilidade da equipe técnica que está toda aqui, a Karine, a Dani, Fernando, o Alex, todo mundo que se dedica diariamente, Elânia, o Afonso, a fazer uma cidade melhor. É um assunto técnico, mas eu me coloco à disposição para eventuais dúvidas, porque nem sempre a gente consegue escapar da tecnicidade do assunto e tornar ele palatável para todos que nos acompanham, estão aqui presentes. Então, a gente está aqui para isso. Eu vou ser breve nesse primeiro momento, para que, terminada essa apresentação, eu me coloque à disposição, que normalmente nas dúvidas é que a gente consegue explicar melhor aí algumas situações. Mas, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui de novo, realmente estou muito feliz. Eu conto muito com a Câmara, eu acho que pouca gente sabe do papel que vocês têm para fora, mas o papel que vocês têm dentro de casa a gente reconhece como extrema importância, porque a gente, inclusive, já tem até projeto de lei aqui para mexer na LOA, que está para apreciação por essa casa, ou seja, nada do que acontece na Secretaria de Finanças acontece sem a participação efetiva da Câmara de Vereadores. Então, toda oportunidade que a gente vem de construir juntos a solução, que no final do dia é para o município, não é para o Pedro, ou para o Josias, ou para o prefeito, é para o município, a gente sempre conta muito com o apoio de vocês e tem sido esse o histórico nesses anos todos que eu estou aqui compartilhando, ora no primeiro momento finanças, ora na habitação, agora de volta a finanças, mas sempre com muita transparência, muita lealdade, principalmente preservando sempre o interesse público, que é o que tem pautado todas as nossas ações, projetos, e essa parceria que vem de longos anos, com todo respeito institucional a vocês, a essa Casa de Leis. Mas vamos ouvir essa apresentação e eu volto no final para eventual dúvida, me colocar à disposição de vocês. E desculpa a todos pelo atraso, eu não gosto de atrasar, mas eu fiquei preso numa agenda, então eu peço desculpas aqui a todo mundo que acabou tendo que postergar um pouquinho o início da sessão. Muito obrigado e boa noite a todos vocês. Agradecer mais uma vez aqui a presença do secretário e da equipe técnica da Secretaria de Finanças. Senhor secretário, também eu quero deixar aqui uma saudação do presidente dessa casa, né, que tem nos ajudado, tem dado todo apoio para a continuidade dos trabalhos. Ele, por uma agenda muito grande, provavelmente deve estar no gabinete atendendo os vereadores, também os munícipes que vêm na nossa casa aqui, não está presente. Mas daqui a pouco ele vai passar por aqui para deixar um abraço, então não poderia registrar esse trabalho importante desse presidente nessa casa. Quero aqui convidar a senhora Karine, né, Simões, para fazer uma apresentação da prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2024. Boa noite a todos. Boa noite aos nobres vereadores, ao público que nos assiste nas redes sociais, pela TV Câmara, e a todos, né, os servidores aqui presentes. Primeiro vou me apresentar novamente. Eu sou Karine, eu tenho 22 anos de serviço público, fui funcionária de carreira de Barueri, estou há 14 anos como contadora concursada do município de Osasco e há 6 anos subsecretária do Tesouro. Estou me apresentando porque é legislatura nova, sempre é esse praxe quando começam. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por nos receber sempre. A Secretaria de Finanças, eu falo em nome do Pedro, da Elaine, de todos os nossos técnicos aqui. A gente tem um respeito muito grande pelo povo de Osasco. E o povo de Osasco são representados aqui por vocês. Então, vocês têm o total respeito dessa equipe e o comprometimento. Então, no dia a dia, às vezes a gente vai vir apresentar os números e vocês vão falar, meu Deus, não é isso que eu estou vendo lá na ponta. Quem fiscaliza? O Gabriel, o Weber, a Stephanie, o Délbio. Falou, cara, o que está acontecendo aí? Vocês vêm e apresentam esses números. Então, assim, nem sempre a metodologia que é utilizada, porque nós seguimos o regramento da STN, né, do Senado Federal. Então, o balanço consolidado.
né? Como que surgiu esse anexo que a gente vem apresentar aqui, o acompanhamento das metas fiscais? Então, os municípios enfrentavam longo endividamento, extrapolavam os gastos de pessoal, então veio uma política mais austera no final dos anos 2000. Então, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, que zela principalmente pelo equilíbrio entre receita e despesa. E, dentro desse regramento, ela trouxe vários limites de endividamento. Então, a gente segue o manual dos demonstrativos fiscais da STN. Então, todo o balanço no país todo ele é consolidado também com um sistema chamado SICONF. Mas eu não vou prolongar muito, vou começar a apresentação, era só para contextualizar. Entendeu? E a gente está à disposição de todos os vereadores aqui presentes, de toda a equipe técnica. Nesses 6 anos que eu estou subsecretária do Tesouro, eu só recebi 2 vezes visita de assessoria. Mas, gente, a porta está aberta. Eu sei que tem um contato direto, o nosso secretário, ele é super aberto, eu sei que vocês estão lá todo dia, mas qualquer dúvida técnica, tanto eu quanto a Elaine também estamos à disposição de vocês. Tá bom? Era só essa abertura. Como vocês são jovens também, eu também estou fermentando. Então, a gente está treinando a equipe. O Alex e a Daniela, eles vão vir apresentar primeiro o Alex e depois a Dani. E todos juntos, em conjunto, né? Nós somos uma equipe de quantos, Elaine? Quase 200 ao todo. Quase 200, né? Mas aí não dá para vir todo mundo também, mas receba o comprometimento da nossa equipe sempre, estamos sempre à disposição de vocês. Eu vou passar a palavra agora para o Alex. Boa noite a todos. Boa noite aos nobres vereadores. Boa noite a todos presentes, todos que nos assistem em casa. Hoje a gente está aqui para fazer a apresentação da avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre, período de setembro a dezembro de 24. O nosso objetivo é demonstrar de forma transparente o que o governo... Desculpa. Nosso objetivo é demonstrar de forma transparente como o governo administrou as receitas e despesas no período de setembro a dezembro de 2024. Ali a gente tem um pouco da parte legislativa, que é o que a gente atende aqui, que é a parte de lei de responsabilidade fiscal, especialmente o artigo 1º e o artigo 9º. Ali está na íntegra os artigos. Ok? O que a gente irá falar um pouco? A gente vai falar um pouco das metas fiscais, que vieram da LDO, lá das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Temos 5 indicadores: receitas, despesas, resultado primário, nominal e dívida consolidada líquida. Receita, primeiro indicador, um pouquinho da parte conceitual, a receita pública, que é o dinheiro que o governo arrecada para manter sua estrutura e oferecer bens e serviços à sociedade. Vai oferecer um serviço de saúde, de educação, de segurança e tudo mais. Lá no artigo 11 da Lei 4.320, é onde está o dispositivo que fala da receita pública. E lá ele classifica, ele divide em dois tipos de receita: receita corrente e receita de capital, que são os seus grupos principais. Dentro da receita corrente, a gente tem receita tributária, que são os impostos, IPTU, ISS e tudo mais, taxas, contribuições, serviços e transferências constitucionais. Na receita de capital, a gente tem as receitas de investimento, operações de crédito e alienação de bens. Aqui um pouco dos números da nossa receita. Nesse primeiro quadro, ele demonstra quanto que foi a nossa previsão, que veio da LOA de 2024, né? E quanto que a gente, de fato, arrecadou. Então, a gente arrecadou, no total, 7% a mais do que a gente previu, do que a gente estimou na receita. De receita corrente, a gente arrecadou 3% a mais, o que indica que os nossos impostos eles se comportaram de forma ok, né? E na receita de capital, a gente arrecadou 216%, que é muito em relação à operação de crédito, que foi consignado ano passado.
No total ali, a gente então estimou 4.878.698.698.902 e arrecadou 5.227.895.483. Aqui é um quadro da receita aberto por rubrica, por grupos. Então, é a evolução dos principais recursos. Então, a gente tem o imposto de renda, que cresceu 19%, do comparativo de setembro a dezembro de 23 com setembro a dezembro de 24. E aí a gente tem o IPTU, que cresceu 5%, o ITBI, que cresceu 2%, o ISS 12%, a cota parte do FPM 13%, a cota parte do ICMS 7%, a do IPVA 5%, o IPI 31%, as demais receitas correntes 23% e a receita de capital 86%, também muito por causa da operação de crédito, esse aumento, né, de 86% em relação ao período anterior. Um pouquinho de despesa agora. Despesa pública é o nosso segundo indicador. E aí, nele fala que a aplicação do dinheiro arrecadado por meio de impostos e outras fontes para custear os serviços públicos prestados à sociedade ou para a realização de investimentos. Também está lá na nossa Lei 4.320, no artigo 12, que a despesa também, assim como a receita, é classificada em duas categorias principais: despesa corrente e despesa de capital. Despesa corrente, uso para pagamentos do cotidiano da máquina pública, energia elétrica, servidores e outras contas. A despesa de capital para mobiliário em geral, obras e amortização de dívidas. Aqui, assim como a gente tem um quadro da receita, tem um quadro da despesa de todos os órgãos, né? A Prefeitura, o IPMO, a FITO e a Câmara. E aí aqui a gente tem a dotação atual, que é a dotação que foi disponibilizada no orçamento, de total de 5.317.881.207, e dela a gente liquidou 89%, que é igual a 4.720.982.809. Disso a gente liquidou, né, 4.324.752.943 de despesa corrente, que representa 92% da dotação, e 396.229.866, que representa 62% da nossa dotação de despesa de capital. Aqui a gente tem um quadro de despesa aberto por grupos. Então, a gente tem o quanto que a gente gastou de despesa corrente só a prefeitura. Então, a gente tem um comparativo entre setembro e dezembro de 2023 com setembro e dezembro de 2024. 4.337.067.543 em 2023, contra 4.672.352.206 em 2024, com um crescimento de 8% de despesa. Aqui a gente tem o resultado orçamentário. Aqui esse quadro ele demonstra um pouco de como a gente executou o nosso orçamento. Então, ele tem a receita realizada de 5.227.895.483, e dela a gente empenhou 4.507.624.274, liquidou 4.324.752.943 e pagou 4.102.105.105. Em percentual, a gente empenhou 13,78%, liquidou 17,28% e pagou 21,53%. Desculpa, esse não é o liquidado, esse é o percentual que ficou residual. Então, do todo que a gente arrecadou de receita, 13% ficou disponível que a gente não empenhou, em liquidado e pago. Resultado primário. Resultado primário é a diferença entre receitas e despesas orçamentárias, deduzindo as receitas e despesas de natureza financeira. Receita primária é o resultado orçamentário total, excluídas as operações financeiras, alienações de bens e operações de crédito. Despesas primária, despesas orçamentária total, excluídas os juros, encargos financeiros e amortização de dívidas. Aqui a gente tem um quadro do resultado primário, que lá na LDO a nossa meta era menos 15.944.930, que é a receita primária menos a despesa primária.
E o nosso resultado primário ficou em 354.279.953, que representa um superávit primário nesse valor, nesse montante. Agora, do resultado nominal para os próximos slides, a Daniela que irá apresentar para vocês. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Eu vou dar continuidade na apresentação referente à quarta meta, resultado nominal. A quarta meta, ela é a diferença entre o saldo da dívida consolidada líquida de um período em relação a um período anterior. Em 31/12/2023, nós resultamos a dívida consolidada líquida em 931.121.824. Em 31/12/2024, 4.893.855. O nosso resultado nominal no quadrimestre, ele demonstra que houve um crescimento de 73.523.027 referente ao período ao outro, né? A meta da DLDO, referente de 2024, a gente previu que ela ia diminuir 5 milhões. E ela houve um crescimento, onde eu vou mostrar no próximo slide o motivo. E esse indicador é quanto menor, melhor, porque, assim, referente a um padrão, né, de um período a outro, a sua variação. Aqui eu trago o quadro da dívida, onde vocês podem ver a composição do saldo. Temos os empréstimos, que são todas as operações de crédito que o município contratou. Temos os parcelamentos e renegociações de dívidas, que compõem o nosso INSS, parcelamentos com a Receita Federal, o PGFN, e o precatório também, que o município contraiu. Restos a pagar processados, demais haveres financeiros e os nossos depósitos restituíveis, onde tem o valor total da dívida consolidada líquida e sua composição. A quinta meta, dívida consolidada líquida, é a dívida pública consolidada, deduzidas as disponibilidades de caixa, aplicações financeiras e demais haveres financeiros, conforme o artigo 3º da Resolução número 40, de 2001, do Senado Federal. Aqui no quadro, nós trazemos o terceiro quadrimestre em 3 períodos diferentes, 2022, 2023 e 2024, onde demonstramos a variação entre a dívida consolidada líquida sobre a RCL. Período de 2022, nós fechamos com um percentual de 17%. 2023, fechamos num percentual de 22,96%. E 2024, com um percentual de 21,80% sobre dívida consolidada sobre a RCL. E demonstramos também o limite de alerta, né, que seria 98%, que seria em torno de 4.535. Vamos demonstrar também os resultados do terceiro quadrimestre sobre a LRF. Receita corrente líquida, artigo 2º, inciso 4º da LRF. A apuração da RCL serve de parâmetro para os limites da despesa com pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita, que é a SAROS, e as garantias do ente da federação. Os limites foram estabelecidos, em parte, sobre a LRF e também sobre o Senado Federal. Nós demonstramos também 3 períodos, a RCL de 2022, 2023 e 2024. Trazemos a variação positiva de 15% entre 2023 e 2024, onde de 4.057.902.705, ela passou a ser 4.658.792.791. Despesa com pessoal, conforme o artigo 20 da LRF. Terceiro quadrimestre, despesa com pessoal 1.831.13.452. Versus a nossa receita corrente líquida de 4.564.368.78, fechamos numa
Sobre despesa com pessoal com RCL, 40,12%. O limite de alerta de 48,60% e o limite prudencial de 51,30%. Três períodos também, para vocês verem a variação de 2022, 2023 e 2024. A evolução comparativa do mesmo período, onde nossa despesa com o pessoal ela teve um crescimento. Obrigada. Pode falar. Pode falar. Quero, de antemão também, com permissão do nosso presidente, agradecer presidente da nossa audiência pública e também da comissão, agradecer a presença do nosso amigo e presidente desta Câmara, Carmônio Bastos. Obrigado mais uma vez e parabéns pelo brilhante trabalho que você vem fazendo à frente desta casa. Peço aos vereadores que queiram fazer uso da palavra que se inscrevam com o secretário e eu vou pedir para o pessoal que está nos assessorando aqui para poder passar com as perguntas, tá bom? Bom, pessoal, como que funciona essa parte agora da audiência pública? Nós temos a fala dos senhores vereadores, também temos as perguntas que chegam através das redes sociais e também as perguntas de quem está aqui no plenário participando. Nesse momento, só peço que o seu secretário anuncie quem é o vereador que está inscrito para fazer o uso da palavra na tribuna. O vereador Heber Juntós. Só? Vamos escrever aí também. Presente. O presidente da comissão, presidente da audiência, Josias da Juco. Seriam esses vereadores. Convido o nobre vereador Heber do Juntós para fazer o uso da palavra. Deixo a tribuna à sua disposição por 5 minutos. Boa noite a todos e todas aqui da Câmara. Boa noite ao nosso secretário, o pessoal aqui da equipe. Fiquei muito feliz de saber que a subsecretária é um funcionário concursado, né, da Prefeitura. Isso é muito bom, é muito legal. Aos nobres vereadores, na pessoa do nosso presidente aqui da Câmara, Carmônio, e também ao público presente. Se eu pudesse ceder um pouquinho de 5 minutos, porque realmente é um assunto mais técnico e é mais difícil assim de elaborar. E até já peço desculpa para a equipe assim, se eu tiver alguma dúvida, uma dúvida meio dúbia. Assim, né? Mas, para começar, em relação ao balanço, senhor secretário, aliás, para começar, vamos começar elogiando, né, que é sempre melhor. Então, eu vi lá que o limite, né, da questão da folha de pagamento em 40%, mostra aí uma capacidade muito boa da prefeitura, né? É essencial que esteja abaixo dos 50%, é óbvio, mas a gente está muito longe ali do limite prudencial, quem sabe que não é a realidade de muitas prefeituras aqui do país, né? Por isso, a lei de responsabilidade fiscal, inclusive. Mas algumas coisas, assim, e aí, secretário, eu não posso fazer uma fala não política, né? Assim, na verdade, a gente vem aqui para fazer alguns questionamentos um pouco mais políticos do que técnicos, até porque fica até mais fácil para o público entender do que a gente está falando. Então, a primeira coisa, que foi logo de cara, assim, o que ficou meio estranho para mim, é na questão das despesas, quando a gente abre aqui, que a gente tem a dotação, né, a comparação com a dotação atual, as despesas liquidadas, só que a gente não tem as despesas empenhadas.
Que a gente sabe, né? Despesa empenhada significa que em algum momento ela vai ser liquidada, em algum momento ela vai ser paga, a não ser que o empenho ele seja cancelado. E se a despesa empenhada ela não for paga, ela fica como restos a pagar. E vocês colocaram aqui depois os restos a pagar processados, mas não colocaram o resto a pagar não processado, que eu acho que é o mais importante, porque, querendo ou não, impacta o orçamento do outro ano, né? E quando a gente olha o relatório do TSE, a gente vê lá algo por volta de 5,2 bi empenhado. Aí fica essa divergência de valores, né, entre os 4,7 que estão aqui como liquidados e os 5,2 que está no relatório do TCE. Mas, para além da metodologia, assim, né, que obviamente, né, tem uma questão assim, metodológica do porquê foi posto desse jeito, é entender qual que é o número, a pergunta objetiva, né, qual que é o número do restos a pagar não processado, né, o quanto que isso se converte em dívida, né, para a próxima gestão, e entendendo que depois no Sincof isso vai aparecer como déficit fiscal. Né, se você tem um resto a pagar no processado, você contrata, na verdade, uma dívida. Então, entender qual que é o tamanho dessa dívida. Eu estou falando isso, aí por isso que eu falei a questão mais política, que a gente começa a conversar, eu já falei várias vezes aqui, até na questão do museu, né, eu pontuei, com os secretários, e tudo que a gente escuta é: pô, vereador, até gostaria de fazer mais coisas, mas o orçamento não permite. Você pode ver lá que a gente está com déficit, né? A gente olha o Sincof de 2024, tem algo lá por volta de menos 400 milhões. Nos outros anos, você tem muito mais que isso, então, por óbvio, você acaba cobrindo com o superávit dos anos anteriores. Mas, conforme a gente vai perdendo esse potencial, a gente vai perdendo o potencial de investimento, que é o que os secretários, eu tenho certeza que todos os vereadores aqui que estão visitando as secretarias escutam isso. Então, é importante que a gente tenha esse número consolidado, até para conseguir entender na conversa com os secretários, porque, senão, chega aqui, a gente vê esse número, de primeiro momento, a gente olha e fala assim: não, mas calma aí. Parece aqui no meu cálculo que tem R$1 bilhão sobrando. É até aí uma confusão minha, né? Se a gente faz uma conta rápida aqui da questão da despesa paga e depois no resultado nominal a sobra de caixa, né, que está aqui 204 milhões, a despesa paga com arrecadada vai dar algo por volta de R$1 bilhão e pouco, só que só tem 200 e poucos milhões em caixa. Então, para a gente também entender o porquê da contradição desse número, acredito que seja uma questão também metodológica, mas, voltando, de primeiro momento, a gente bate o olho e fica um pouco confuso. E aí, se a gente chega na conclusão que, no final de tudo, quando abrir o Sincof, eu sei que demora um pouquinho, né, não tem ainda o resultado desse ano, mas em algum momento vai estar lá, não está na transparência lá ainda. Que a gente puxou hoje, não está. Mas depois a gente pode até, se puder apresentar, né, vai ser bom. Talvez dê alguma coisa negativa, e aí a gente precisa, obviamente, entender como que vai ser o corte de gastos. Né? E aí é nesse ponto, senhor Pedro Sotero, que nos pega um pouquinho, né, que a gente faz essa questão um pouco mais política. Porque se a gente tem uma previsão de corte de gastos, a gente precisa saber se isso está priorizado. Até porque, se a gente sair perguntando na cidade aí, né, o que é melhor cortar, né, da saúde, de obras, eu fiquei sabendo, e aí também fica o questionamento, né, que foi contingenciado em 10% o contrato, por exemplo, com a Ecosasco, que é um contrato importantíssimo para a cidade. Né? Então, é disso ou é de publicidade? Porque a gente foi puxar hoje lá no orçamento, né, só uma empresa, que é a Puxi, só esse ano já foi pago mais de R$2 milhões em publicidade para essa empresa. Então, não tem como a gente acelerar, né, o orçamento com publicidade e pisar no freio com serviços essenciais. Em sabendo que, no demonstrativo, se realmente tivesse restos a pagar e lá tiver negativo, em sabendo que a nossa capacidade de investimento vai diminuir, eu queria saber se já tem também um estudo de priorização de corte. No final,
né, para nós aqui também, vereadores, é muito importante saber isso, porque está aqui o presidente Carmônio, a Stephanie, né, o Gabriel, o Délbio, o Alexandre Capriotti, o Josias, e vocês sabem muito bem que os primeiros a ser cobrados aqui dentro, lá na rua, somos nós. Assim. A gente é a linha de frente da política. Né? Na verdade, talvez os líderes de associação, né, liderança de bairro, até antes de nós. Assim. Mas depois deles, nós, assim, é onde as pessoas procuram e falam assim, por que não está varrendo minha rua? Por que tem entulho? Né? Tipo assim, por que eu marquei uma consulta e não fui atendido? Só para concluir, presidente. Quase que deu 5 minutos. Aí, viu? Fui enganado aqui. Então, a gente precisa saber se tem essa priorização para a gente poder falar também da real condição orçamentária e também para não ficar números da nossa cabeça. Eu já ouvi um déficit de 300 milhões, de 500, 700, um superávit. Então, a gente precisa ter esse número consolidado para a gente ter uma conversa honesta assim, com o munícipe e não prometer nada sabendo que a gente não vai ter capacidade de cumprir. E também como que a gente pode ajudar, né, o prefeito a conseguir suplementar, né, eu só vi que até pedidos de crédito de suplementação, né, aqui para a Câmara, e como que a gente consegue ajudar nesse sentido. Outra questão, aí para concluir mesmo, são as questões das operações de crédito. Né? Eu vendo aqui que está evoluindo a nossa dívida, ela deveria estar diminuindo, por causa da nossa capacidade de amortizá-la. Né? Se a gente está amortizando e ela está aumentando, significa que a gente está contratando mais, né? Parte ali, inclusive, do orçamento de arrecadação é operação de crédito, ou seja, é empréstimo. Assim. E a outra questão são as emendas, foi o que eu falei aqui na saúde. Muito legal, tem lá, o governo federal realmente tem que ajudar, o governo do estado realmente tem que ajudar, só que não tem como, por exemplo, a gente suplementar em um ano em 100 e poucos milhões, né, a saúde, isso não significa que no outro ano vai ter. Então, a gente também tem que se preparar para entender como que está essa previsão, né, em relação às emendas e quanto, que isso não aparece no relatório, o quanto dessa arrecadação aqui é de emenda parlamentar. Aparece de crédito, mas de emenda eu não consegui distinguir aqui o quanto que é. E aí a gente precisa saber disso para a gente ter em mente, se for 500 milhões, a gente já sabe que em periga 500 milhões esse ano a gente não conseguir mais de emenda. Se não vai conseguir, inclusive, é um trabalho nosso aqui dos vereadores, de estar lá em Brasília e lá na Alesp, né, procurar as emendas. Então, basicamente, é isso, para a gente ter um número realmente consolidado na nossa cabeça e ter uma conversa olho no olho assim, com o munícipe. E deixo aqui o nosso mandato, obviamente, né, junto com a Gabi, junto com o Matheus, à disposição da Secretaria de Finanças, o que a gente puder fazer para ajudar, estamos à disposição. Obrigado, viu? Agradecer mais uma vez a fala do vereador. Quer responder já agora, Pedro? Pode ser? Não, acho que pode responder essa. Pode responder. Não? Tá. Vamos lá. Eu vou dar a resposta política e a Karine dá a resposta técnica. Né? O que acontece? A gente tem alguns conceitos que a gente trabalha em finanças e que são meio misteriosos. Vou dar um exemplo. Quando você vai e compra um apartamento e financia o seu apartamento, não que seja no Minha Casa Minha Vida, né? Teoricamente, você aumenta um endividamento muito alto, mas você economiza uma despesa que você tem de aluguel e você está pagando o seu patrimônio. Então, a gente tem essa associação de que a dívida é uma coisa necessariamente ruim. E a dívida, como ela é bem estruturada, ela não é ruim. Se você pegar hoje as maiores empresas do Brasil, tem um grau de endividamento, os maiores clubes de futebol têm um grau de endividamento, o que a gente tem que analisar é um pouco a qualidade dessa dívida e como é que ela está sendo estruturada dentro do orçamento do município. As operações de crédito, ou o que vem muito, por exemplo, vou dar o exemplo do PAC. Nós conseguimos aprovação no PAC, mas como a cidade de Osasco é um porte de mais de 80 mil habitantes, que essa foi a linha de corte do PAC, o recurso, parte dele vai vir como operação de crédito. Claro, é uma regra subsidiada. Se eu fizer uma urbanização do Rochdale como está previsto, eu vou ampliar muito a minha base de contribuinte de IPTU, eu vou regularizar a empresa, vou trazer dignidade, a gente acaba tendo um benefício econômico direto e indireto, mas a gente assume aquela dívida que, teoricamente, é muito menor perto do benefício ao longo dos anos. Então,
o fato de ter a dívida em si, ela não é necessariamente ruim. A dívida, a gente tem essa história, aumentou o endividamento. Tem que entender como esse endividamento foi aumentado. No nosso caso, apesar de eu não estar à época à frente, mas como já vim acompanhando, fiz parte do governo, né, eu vou falar na habitação. A gente sempre pegar a pasta que eu estava. Não tem como na habitação avançar se não for por meio de endividamento. E não tem como isso se reverter, não seja favorável ao munícipe. E vai se reverter na sequência favorável ao próprio município. Então, assim, a gente entregou 10 mil títulos de moradia. O que é que eu estou dizendo no final do primeiro momento? Estou trazendo dignidade para 10 mil famílias. Estou dando segurança jurídica, estou trazendo para eles, vamos dizer assim, a certeza de que ele é dono daquele imóvel. E o que é que eu estou falando indiretamente? Eu estou começando a pegar aquele imóvel que estava no universo, clandestino, urbano, e estou trazendo ele para uma base de cadastro imobiliário. Ele vai ter um IPTU. Se ele vender amanhã, ele vai pagar um ITBI. Ele vai se tornar um contribuinte do município. Então, a gente sempre tem que enxergar todas as pontas desse conceito da dívida, como ela está sendo estruturada. A dívida de Osasco ela é uma dívida bem estruturada. Ela não é uma dívida que traz risco para a gente no nosso dia a dia. É como se fosse uma dívida que a gente está alta. Aliás, a gente tem uma capacidade até muito maior de endividamento, de uma maneira organizada, ou seja, eu vou assumir esse compromisso vai gerar um benefício direto, no primeiro momento, para a população, e, no segundo momento, vai ter um efeito arrecadatório positivo. Isso é o que a gente usa para definir as pontas da dívida que você está vendo. Então, essa evolução da operação de crédito é assim, obra do PAC é considerada operação de crédito, mas alguém duvida do benefício social de uma obra do PAC? Não. Então, só estou trazendo um pouquinho para a gente, depois a gente pode analisar uma por uma, entender, explicar o benefício, acho que não é o... Só estou trazendo um pouco agora a questão conceitual do que é isso. Né? Porque a gente bota o número, às vezes a gente se assusta. A dívida subiu tanto. Não quer dizer que a gente esteja ruim. Se você vai e compra um apartamento e financia em 30 anos, o seu imposto de renda vai de um ano para o outro falar que você teve um endividamento alto, mas você não está necessariamente com um problema patrimonial. Né? Outra situação que você começou a colocar é a questão das emendas. A gente tem algumas emendas que começaram a ser feitas de formas diferentes. Então, a gente tem uma coisa que é chamada emenda custeio. Eu não tenho como... Assim, o nome já diz, ela está vindo para custear. E boa parte para a saúde. Era um recurso que, normalmente, a gente tem direito a receber. Então, Osasco, ela não recebe o repasse da saúde no teto. A gente não recebe tanto quanto nós teríamos direito a receber. A gente teria um direito maior a receber. A gente sabe que o recurso do governo federal, assim como do governo do Estado, ele é finito, ele não é restrito. Então, a gente sabe da regra de isenção, mas nós temos um espaço grande para teto. Então, tudo que vem de emenda, ou repasse, ou transferência, dentro desse conceito, eu vou usar no custeio. Até porque nós concretamente deveríamos estar recebendo mais de repasses federais dentro da área da saúde, por exemplo. E nós temos as emendas parlamentares vinculadas a determinados projetos. Essas não entram no custeio, essa eu tenho que fazer alguma entrega pontual. Então, a emenda, apesar do nome ser único, né, ela vem muito carimbada em cima daquilo que se propõe a fazer. Se é uma emenda de custeio, vai para custeio. Se é uma emenda que é de capital ou investimento, a gente vai tratar dessa forma. A metodologia do que foi apresentado é a metodologia que a gente tem que, a rigor, cumprir a lei. O que não quer dizer que qualquer qualidade de informação que vocês precisem, a qualquer momento, pede para a gente senta, explica, se precisar, divulga isso, não é uma questão de divulgar, restringir. Estou falando porque, às vezes, um vereador ou um munícipe tem uma dúvida muito específica. Então, se a gente pegar todas as nuances que tem das possibilidades da prestação de contas de um exercício fiscal, a gente vai ficar aqui uns 3 dias prestando contas. Mas a gente se coloca à disposição para ir além dessa metodologia que está aqui, não tem problema nenhum. A questão dos restos que saiu, assim... ter restos a pagar é normal em governos. Só que a gente não pode misturar um pouco um fato que é concreto. Houve uma troca de governo. E é normal que, quando você recebe, por exemplo, esse ano, a gente está trabalhando uma LOA, uma lei orçamentária, que não foi aprovada pelo governo atual. Foi deixada pelo governo eleito. Então, isso é uma prática de qualquer governo. O primeiro ano do governo Lula, ele usou a LOA aprovada pelo governo Bolsonaro. É normal. E o próximo governo vai deixar a última que foi aprovada. Então, é normal que você tenha um ajuste orçamentário naquilo. Que não quer dizer que ainda mas o governo é de continuidade. Ainda que seja de continuidade, não é igual. Então, você tem vamos dizer assim, um momento
que é normalmente o momento inicial de quê? De checar tudo e falar, olha, eu vou seguir exatamente nesses termos, eu vou ajustar aqui, ajustar ali. É uma prerrogativa do novo chefe do Executivo. E você ter restos a pagar, desde que você tenha disponibilidade de caixa, também não é um problema. Primeiro, assim, nós temos várias despesas que acontecem no mês de dezembro. O que acontece no mês de dezembro não vai estar constando para a gente no sistema no dia 1º de janeiro. Então, tem uma série de detalhes que falam assim, olha, a gente está com restos. A gente cumpriu o parágrafo 1 do 42, que a primeira preocupação eu posso ter restos desde que eu tenha a disponibilidade de caixa e desde que eu tenha isso de uma maneira mais organizada. Então, a gente não infringiu o 42. Agora, tivemos uma receita que, apesar dela ter sido crescente, ela não foi tão crescente quanto se gostaria que fosse no exercício anterior. Nós vimos numa receita crescente boa, tivemos, nesse momento, algumas empresas que acabaram saindo do município, que impactou esse resultado e deixou um resto de caixa que está sendo liquidado. Então, assim, isso é normal de um exercício para o outro e de um governo para o outro fechando o balanço. Uma vez que a gente cumpriu o 42, eu não vejo muita dificuldade. E, óbvio, a gente chegou, tem o resto a pagar, fomos pagando esses restos, assim, a empresa de publicidade recebeu 2 milhões. Não é dessa gestão, é o que estava inscrito. Porque primeiro a gente paga tudo que é resto do governo anterior, do que está inscrito na ordem cronológica, para depois a gente começar a pagar o nosso. Então, o que vocês estão observando, que está subindo no portal da transparência de pagamentos, salvo engano, acho que todos ainda são referentes a 24, ou já começou desse ano? Já começou. Então, mas começou agora, mas a maioria é referente ao exercício ao governo passado. Então, não são serviços que estão sendo prestados, assim, não é quem gastou 2 milhões de publicidade esse ano, era impossível isso acontecer, mas era algo que vinha sendo feito na gestão passada. Então, a gente está equacionando todas essas pontas de quê? De aproveitar isso. O governo está reavaliando todo o seu planejamento, porque é normal, isso é natural que aconteça, não há nenhuma... como eu citei aqui, o governo Lula, quando tomou posse e assumiu a lua do Bolsonaro, ele se reorganizou, redistribuiu, ajustou e foi. Então, não há nenhuma novidade eu peguei um exemplo de oposição, mas poderia pegar qualquer um de situação. Beto Pitteri recebeu continuidade do fulano e fez a mesma coisa. Isso é normal. E a ordem de prioridade segue o plano de governo. Foi eleito pela população um plano de governo. Esse plano de governo contém uma série de diretrizes e ações que é o que a gente está vinculado e é obrigado a implementar. Então, os números, acho que a Cá pode depois detalhar para você, mas só estou falando conceitualmente como é que a gente está entendendo. E aí uma outra perspectiva que eu quero agregar a isso é que é o seguinte: na administração pública, a gente só administra a despesa. A receita a gente não administra. Eu não sei o que vai acontecer com a arrecadação, a Elaine está aí, a partir de amanhã. Vai que o Bradesco tem algum problema, sai da cidade, ou enfrenta uma situação, o mercado... Pode acontecer qualquer coisa. Vai que o cenário macroeconômico desanda, a gente tem um... Então, a gente não administra a receita, a gente só administra a despesa. E aí, o que a gente faz? Uma projeção de cenário de arrecadação. Então, assim, como é que eu vou comprometer o crescimento do município pelos próximos 4 anos? Se eu só administro a despesa, eu tenho que entender qual é o comportamento econômico, e isso a área técnica, Elaine, Afonso, toda a equipe de finanças da parte da Receita faz um monitoramento, e a gente segue com as nossas metas. Então, assim, hoje eu atrasei porque eu estava tendo reunião com uma empresa que quer vir para Osasco. É impacto direto na arrecadação. Então, assim, se a gente conseguir, vai melhorar o resultado, mas eu não posso contar com isso ainda. Então, a gente tem que trabalhar com os parâmetros que a gente tem. Então, eu sou uma pessoa mais conservadora, quem me conhece sabe do tempo que eu fiquei à frente, e eu emprego esse conservadorismo nessa numerologia. Eu prefiro surpreender positivamente. Os anos todos que eu fiquei com finanças, acho que não teve um ano que a gente não teve superávit. Aí o pessoal falava, gente, não tem problema. Eu prefiro chegar em setembro, outubro, novembro, e falar assim, olha, eu tive uma arrecadação a mais e vamos reverter isso para o município, do que eventualmente falar, olha, eu vou precisar agora, na reta final, reduzir um contrato. Aí é o estilo pessoal de cada titular da pasta. Então, o meu estilo é esse. A gente fez um contingenciamento grande, é público, de quase 900 milhões. Ah, mas quer dizer que a gente deve 900 milhões? Não. Quer dizer que a gente está segurando um pouco a despesa para fazer todos esses ajustes, encontrar esse desafio da arrecadação e poder rever trimestralmente como é que está evoluindo. E eu convido vocês,
a todos os vereadores dessa casa, que quando a gente vai for fazer essa prestação de contas trimestral da arrecadação, também que vocês possam compartilhar com a gente, que vocês vão entender se o que a gente previu aconteceu, se o que a gente estava estimando deu certo, e a gente vai fazer isso mais próximo, mais em tempo real. Então, é assim que a gente organizou um pouco essas frentes. Não tenho informação de que tenha tido assim corte drástico de pessoal. Você viu que o limite prudencial está baixo, né? O que pode acontecer, às vezes, assim, um determinado segmento, você deixou de prestar diretamente um serviço e utilizou um prestador de serviço. Aí você vai ter uma movimentação de pessoal, mas nada que vá ser indício de crise. Vamos ver se eu lembrei de tudo. Despesa não empenhada, ela vai falar, resto não processados ou processados, né? Tamanho da dívida, eu acho que eu falei. O portal da transparência eu vou checar, porque assim, os dados já eram para estar disponíveis lá. Se não está, foi alguma falha nossa, e aí a gente não tem compromisso com erro. A gente vai lá e corrige amanhã. Não tem nenhum dado aqui que... Mas é estranho, porque isso a gente subiu já tudo, não foi? Era para estar disponível. Não, na verdade foi tudo entregue. O que você não está conseguindo é ter acesso no portal. Deve ser alguma ferramenta nossa ou nossa ou não, da Receita, talvez. É no próprio Siconf que você está pegando? Não, então não é. Fernando, aquele rapaz barbudinho lá é o responsável por isso. Então, já guarda a fuça dele. Na verdade, ele ficou disponível na mesma data, em torno de 10 para 5 da tarde, publicado no Diário Oficial no mesmo dia. De que dia foi? 22 de janeiro? Não. 28? Foi 22. Dia 30. Ah, foi os relatórios que sobem, né? É isso aí. No próprio IOM, numa edição extraordinária da própria data, porque tem um item que a gente tem que apreciar. Fernando, só preciso que seja reproduzido sua fala no microfone, porque senão não dá para registrar na ata da sessão. Então, ou o secretário fala aqui o que você está falando, tá? Para a gente cumprir aqui o regimento. Resumindo, foi entregue, a gente só precisa entender por que não está disponível, a gente checa e encaminha, não é isso? Porque foi feito o cumprimento. Então, eu acho que, basicamente, a parte política que tinha da resposta, não sei se eu estou esquecendo de algum... Falei das emendas, falei da operação de crédito, na verdade, a operação de crédito e dívida é um tema só para a gente colocar, porque a dívida que compõe são um desses itens. Emenda, é isso. Vamos falar cá. Essa parte está fácil, já falou tudo, né? Falou até da despesa. Weber, né? Weber, muito bom sua pergunta. A gente evolui trabalhando em conjunto. É um trabalho em conjunto. Eu e o Pedro começamos a apresentar a audiência pública em 2016 aqui. Então, ao longo do caminho, a gente também foi conhecendo e, às vezes, está no dia a dia, a nomenclatura, os números da forma que traz. Eu sei que parece complicado quando a gente apresenta, então a gente tenta trazer mais resumido, mas a gente pode trazer aberto. Basicamente, os números são consolidados. Dentro da arrecadação, tem várias caixinhas que a gente chama de vínculo. Tem recursos próprios, recursos vinculados, de emenda federal, estadual. Então, ela compõe esse resultado totalmente consolidada. Então, às vezes, se você pegar alguma caixinha específica, recurso próprio, aí, às vezes, ela, sim, está deficitária, mas, no todo, ela é superavitária. Todos esses indicadores, eles são de acordo com a metodologia da STN, né, e do AUDESP, do Tribunal de Contas do Estado. Para o Tribunal de Contas do Estado, ele considera, tanto para o ensino como para todas as despesas, o efetivo da despesa. Como que você efetiva essa despesa? Quando você liquida. Então, todos os indicadores são com base na despesa liquidada. Basicamente, os restos a pagar não processados, eles são referentes a dezembro. Por que eles não são computados? Porque a maioria dos municípios, do Estado, o próprio governo federal, ele tem até 31 de janeiro do exercício subseguinte para verificar, porque a despesa ela pertence ao exercício. Qual era o hábito? Assim, aí nem deveria falar, mas, por exemplo, secretários, já teve isso, a gente tem esse controle maior. E isso é nacional, todo mundo faz um orçamento paralelo, empenha tudo, meio que garante, aí eu vou...
em algum município, né? Aí ele vai liquidando no outro exercício o empenho que ele fez no exercício anterior. Então, em 31 de janeiro, a gente corta isso. Não, se não é despesa do período, a gente corta. Então, basicamente, a gente não traz o número não processado porque ele não é um número validado pela STN ou pelos órgãos de controle. Ele não é um número aceito como efetivo, não ocorreu. Tem coisa que está contratada? Sim, mas, por exemplo, teve uma medição, a obra foi parada, isso a gente não tem como saber. A gente só avalia isso ao final do mês de janeiro, o que foi liquidado. A cara da Ana Paula não concordou, Ana? Então, tá bom. Mas, assim, para efeito do cálculo do ensino também, depois ele pede para a gente se o que a gente liquidou até 31 de dezembro, se a gente pagou até 31 de janeiro. E aí, o que passou não processado, ele computa por exercício seguinte. Então, basicamente, é metodologia. O nosso compromisso, na nossa transparência, está o réu e o RGF, o nosso compromisso é abrir. Quando vocês trazem esse questionamento, a gente pode abrir. Assim, de bate-pronto, eu não tenho. No Siconf tem. E nos balancetes que acho que a gente manda publicar mensal também. Tem a abertura das despesas, né, e das emendas. Então, aqui a gente traz mais resumido pelo tempo, mas a gente é uma proposta também, um compromisso nosso de transparência. Então, a gente pode elaborar mais na hora de falar, não, mas trazer mais elaborado. Acho que espero tenha respondido. Posso chamar ele para assumir aqui, eu posso fazer por aqui mesmo. Posso usar a fala aqui. Quer que eu convide você? Eu vou fazer uso da minha fala aqui mesmo por esse microfone, até porque também eu acabei me inscrevendo como vereador. Algumas perguntas que nós temos aqui, e a gente vem tratando muito essa questão do IPTU na nossa cidade. E aqui umas perguntas destinadas aqui ao secretário. Primeiro, nós queremos ver a possibilidade, secretário, desse carnê do IPTU, ele ser somente liberado pelo site da prefeitura. Primeiro, a preocupação hoje do munícipe foi que o carnê chegou em casa atrasado por conta dos Correios. E a gente sabe que pela internet você pode entrar lá no site e imprimir o carnê. Tem uma cidade aqui que ela dá um exemplo muito claro de como ajudar o munícipe nessa questão do IPTU. A cidade de São José, ela emite, numa folha de sulfite, todas as parcelas, que traz também uma tranquilidade para esse munícipe. Ele não precisa imprimir 10, 11 páginas para esse carnê, e ele pode efetuar esses pagamentos com tranquilidade. Então, nós gostaríamos de ver a possibilidade da secretaria já começar a avaliar essa questão de ser somente pela internet. Eu quero agradecer que foi até o professor Sérgio, morador do Bela Vista, que ele fala dessa questão. Também a questão do desconto já vem bem claro para quem faz esse pagamento, e nós sabemos que as pessoas querem pagar no prazo, né? A gente percebeu que muitas pessoas ficaram preocupadas. Outra questão é se vai manter nos próximos anos que o vencimento do IPTU fique no mês de fevereiro, né? Então, sabendo que anos anteriores era no mês de março. Então, para que as pessoas já comecem a se programar para esse pagamento. Uma outra pergunta aqui, presidente, secretário, e eu tenho discutido muito no meu gabinete, a possibilidade de criar um dispositivo sobre o vencimento da renovação da isenção do IPTU. O que nós percebemos muito agora nesse período? Muitas pessoas perderam o prazo de solicitar a isenção do IPTU, porque ela é válida por 3 anos. Depois de 3 anos, tem que ser renovada a solicitação. Então, as pessoas ainda acham
que você, uma vez fez a solicitação de isenção, permanece por um bom tempo. Então, a gente entender por que eu estou falando isso. Porque a Stephanie está aqui, vereadora nova, mas já está entendendo muito o que a gente tem tratado. A lei hoje, que sai no carnê para o critério da isenção do IPTU, foi uma lei aprovada aqui na Câmara pelos vereadores, que hoje sai no carnê os critérios para as pessoas entrarem com a isenção do IPTU. E se esse critério também, ou esse dispositivo dá validade, seria muito importante para ajudar. Outra coisa é se a janela dessa solicitação ela vai permanecer nesse período que é de maio a junho ou julho, não me recordo agora. Mas a gente tem essa preocupação, Stephanie, de como que a gente vai falar para os munícipes, porque o prazo dele entrar com um pedido de isenção, ele é esse prazo correto. Então, são alguns detalhes que a gente está falando, que a gente vai ouvindo no decorrer do dia a dia e temos a oportunidade de estar com o secretário aqui. Outra coisa que a gente tem esclarecido muito para as pessoas, nós tivemos casos, secretário, que nos procuraram com a questão do IPTU, dizendo assim, minha mãe é isenta do IPTU, mas ela recebeu o carnê. Primeiro, porque não validou, não entrou com pedido da renovação da isenção do IPTU. Então, a gente esclarece isso e começa a falar, olha, entra no site, entra. Então, a gente precisa, uma hora, falar mais desse assunto aqui na Câmara. Outra coisa, acontece muito. Eu tinha um caso que veio no meu gabinete e falou, mas minha mãe é isenta, mas eu recebi o carnê para pagar com valor menor. Provavelmente porque aquela família já entrou com processo ou já foi validado a questão do inventário, não é isso? Vocês me corrigem, ele tem a parte do inventariante que ele tem que pagar e a mãe permanece com a sua isenção. Então, ele entende, ele acha que uma vez a mãe com a isenção do IPTU, ou o pai, eles também estão garantidos com esse direito. Então, são coisas que a gente vê muitas pessoas comentando, falando, e quando a gente vai para esclarecer, as pessoas até recuam e falam, opa, agora eu entendi. Então, são algumas coisas que a gente precisa publicar mais, precisa ter numa página. Lembro de um caso aqui que nós tínhamos a questão do como é que era que você comprava uma casa, a taxa que você pagava, ITBI. Nós tivemos um caso aqui de TBI que você tinha um prazo curto. A Câmara discutiu muito isso aqui e conseguiu, sou como secretário lá na época, acho que deu um prazo maior, acho que de 30 dias, para que as pessoas recolhessem, porque se ele não pagasse no dia seguinte, ele já pagava a multa. Então, muitas pessoas iam registrar seu imóvel em São Paulo ou em outras cidades para ganhar esse prazo e não registrar na cidade. Eu quero agradecer que a Câmara apontou isso e logo vocês fizeram essa lei, mandou para a Câmara através do Executivo e nós votamos aqui. Então, alguns detalhes, secretário, se puder nos ajudar e dizer que criar um dispositivo, uma ferramenta para dar essa transparência para o munícipe, eu tenho certeza que a gente vai esclarecer muitas das dúvidas. Boa noite, secretário Pedro Sotero. Eu vou fazer as perguntas bem sucintas e práticas, porque são as perguntas que, como bem diz o meu amigo Heber e o Josias, nós que estamos aí também, junto com vocês, secretários, estamos na rua, no dia a dia, Pedro. Então, as perguntas ela vêm de uma forma bem popularizada, né? E nós sempre somos abordados. E é óbvio que, se tivermos uma resposta técnica, obviamente, estará gravada na Câmara e a gente consegue externalizar para os munícipes. Ponto. Anistia. Não sei como que vai ser tratada nos próximos anos, mas é uma pergunta que o pessoal sempre pergunta, como que vai ser, quando vai ter anistia fiscal, enfim.
a forma bem popular. É inevitável. Sabemos que a cidade de Osasco é uma cidade que vem crescendo, né? Graças a Deus. Então, nós temos novas empresas, novos empreendimentos imobiliários. Enfim, hoje é uma cidade que ela é muito procurada para abrir a sua empresa e também para residir. E os munícipes perguntam para a gente, por que o IPTU de Osasco é muito caro? É óbvio que você tem uma cidade que ela lhe oferece, né? Então, apenas uma observação. E o terceiro ponto, que nós estávamos conversando aqui, e eu sei que a cidade está vindo, inclusive a Câmara Municipal, ela está vindo nessa linha de construção de imóveis, né, para que a gente saia de alguns aluguéis e que a gente tenha investimento nos próprios, e certamente, num curto, até médio e longo espaço de tempo, os valores que são utilizados para... Eu não vejo nem como despesa, viu, Pedro? Mas, para mim, para você tocar a sua empresa, e a gestão pública não deixa de ser, você precisa ter investimento. E nem sempre, na minha opinião, tá? Que me permitam, o aluguel ele não é uma despesa, ele acaba sendo um investimento para que você possa reverberar frutos positivos para a cidade. Eram essas minhas perguntas. Obrigado. Senhor secretário, está com a palavra. Bom, tema do momento, IPTU, né? Esse é o que está fervendo hoje para a gente. O IPTU, gente, é o imposto mais difícil da gente cobrar, porque ele tributa o patrimônio. Todos os outros tributam o quê? Serviço. Se a pessoa está ganhando mais, ela paga o imposto sem pestanejar. Mas quando você só tem uma casa, muitas vezes está desempregado ou não está numa situação financeira boa, tributar o patrimônio é sempre um problema. Mas é um imposto constitucional, esse é um problema que existe no Brasil todo, não é uma prerrogativa de Osasco. Eu duvido que alguém em algum município do país fale assim, adoro pagar um IPTU. É difícil, né? Pagar imposto já é ruim. IPTU, então... mas ele é essencial e necessário para que a gente consiga transformar a realidade e a vida de muita gente. E aí o que acontece? Eu vou falar um pouco desse período que eu fiquei, tanto em finanças como habitação. O IPTU, ele é sobre o patrimônio, não é sobre o imóvel. Normalmente, quem paga mais é que tem um imóvel melhor. E, normalmente, quem tem um imóvel melhor tem uma condição financeira melhor, que é normalmente quem não usa o nosso serviço. Por isso que ele fala assim, eu pago e não estou conseguindo enxergar o benefício. Mas você pode ter certeza que a pessoa que trabalha na sua casa ou a pessoa que está com filho na escola vai enxergar esse benefício. Porque quando a gente fez uma regularização fundiária, a gente acaba fazendo uma regularização fundiária, a gente entrega o título de propriedade e, na sequência, eles vêm pedindo assim, cadê meu carnê de IPTU? O cara quer pagar. Ele faz questão de pagar, porque na cabeça dele é como ele estaria criando uma relação direta com o município. Como é que a gente equilibra essas pontas? É difícil. O valor E aí, claro, quem paga o IPTU, normalmente num poder aquisitivo maior, e acaba não vendo o serviço diretamente, é um serviço que é prestado indiretamente, porque ele depende de toda uma massa de pessoas que vão orbitar. Onde eu moro? Cara, mas eu não uso o que eu pago. Você não usa, mas você chegou, a rua não estava asfaltada? Você usou. Não estava iluminada? Você não teve acesso? Então você usou. Você pode não entender a relação entre o que você está pagando com o que você está usufruindo. Mas ela existe. E isso é um trabalho de comunicação que a gente tem que tentar melhorar, e eu concordo com o Josias colocou, que a gente precisa melhorar muito a comunicação. Mas o argumento é sempre comum, e aí vai para o lugar comum. IPTU é caro. IPTU de Osasco é mais caro. Osasco, a terra é caro. O IPTU ele é atrelado ao valor do imóvel. Nós temos uma cidade cara. Independente do IPTU, a gente é uma cidade que tem um território muito pequeno, muito adensada. Faz com que o preço da terra, que o próprio mercado arbitra, fique caro. Se você pegar a planta genérica hoje nossa de valores e comparar com São Paulo, a gente não tem IPTU mais caro. Não é.
Mas o fato é que São Paulo é uma cidade muito grande, muito, assim, com muitas variações de cidades, né? Então, você acaba tendo uns locais mais caros. Vou dar um exemplo. Se eu pegar o imóvel que eu tenho, onde eu moro, e pegar um do mesmo padrão em São Paulo, lá o IPTU é no mínimo o dobro, oferecendo o mesmo serviço. Então, a questão do caro ou barato depende de quando é que você está comparando. Se você vai comparar, por exemplo, com Carapicuíba, com todo respeito, você tem imóveis de uma fração muito mais popular, uma cidade que entrega muito menos em serviço. Naturalmente, você vai ter um valor proporcionalmente mais barato. Então, assim, mas esse é o nosso papel, o quê? Explicar, tentar fazer essa comunicação de entender que o que você está pagando está entregando diretamente ou indiretamente para você, porque se você mora na cidade, você usufrui, a própria valorização do imóvel impacta nisso, e é algo que a gente tem a fazer, melhorar essa comunicação. Na verdade, é melhorar, é tentar linkar do que você está recebendo quando você está pagando. Esse IPTU está financiando o quê? Está viabilizando o quê? Ah, mas eu estou pagando mais do que a menina que trabalha na minha casa. Tudo bem. Esse é o conceito de tributar sobre o patrimônio. Seu patrimônio é maior que o dela. Mas o fato é que, para você ter a sua casa estruturada, você precisa que ela esteja lá. Você precisou chegar com o seu carro, usar o asfalto, precisou do ônibus para transportar os funcionários que trabalham para você. Tudo isso está vinculado à questão do IPTU. E aí, dentro do IPTU, nós temos vários estudos que a gente tem feito. Esse ano foi um ano que a gente, por uma questão de comunicação, a gente voltou o que era, e aí já respondendo um pouquinho, Josias, na verdade, assim, o IPTU tradicionalmente na cidade começava em janeiro, depois fevereiro, e aí os bairros, que eram na época não tão urbanizados, eram para março. Só que a cidade hoje ela já está num índice de urbanização muito melhor. O que a gente fez aí de trabalhos, vamos dizer assim, nos bairros, os bairros deixaram de ter aquele caráter mais de bairro e a cidade vai se expandindo no centro urbano. A gente comércio e tal. Então, a gente voltou isso para o que sempre aconteceu, né? O programa Avanço Osasco foi um programa feito no momento que pegou a reta final da pandemia, que era uma questão tecnicamente temporária. A gente não podia ficar refém de alguma coisa. A pandemia acabou em 2024, inclusive, né? Então, a ideia era mitigar os efeitos. Uma vez que ela se encerrou, é natural que voltasse às condições originais. Mas isso não impede que a gente possa, ao longo desse ano, e essa foi a proposta que eu conversei, a Elaine está aí, Afonso está aí, de estudar alternativas para o IPTU. Então, vou falar no bom português. Dia de vencimento a gente pode estudar, a gente pode abrir. Tem gente que reclama que, mas eu pago à vista ou em 10, não dá para pagar em menos. Vereador Laércio, boa noite. Bem, veio de preto, espero que não seja em homenagem à audiência. Tá bom, obrigado. Então, assim, Então, mas estou falando, tudo que a gente quer fazer agora ao longo desse ano é estudar um pouco o que é o benefício, na verdade, real para a pessoa. Porque eu vou dar um exemplo. Nós demos um benefício para pagamento em parcela de pagamentos à vista. Aí eu pergunto para vocês, mudou a taxa de adimplência significativamente? Não. Então, assim, a gente fez uma ação, essa ação não teve o efeito que foi efetivamente apropriado. No passado, nós fizemos uma campanha muito grande do IPTU premiado, na época que eu ainda estava em finanças. Ela foi muito importante no momento, porque criou uma massa crítica, o hábito do pagamento. Depois ela perdeu sentido, porque ela já não estava repercutindo o que reverberaria na adimplência ou no benefício. Então, a gente também tem que ter a flexibilidade de entender como é que você vai criando essa relação com o munícipe no momento para ver como é que você consegue construir. Então, a ideia nossa é abrir essas discussões esse ano para entender as alternativas possíveis, né, para que seja apresentado um projeto de lei e que possa ser debatido na Câmara eventuais melhorias, ajustes ou benefícios vinculados ao cadastro do IPTU. A gente está falando de um cadastro de quanto, Elaine, hoje? A gente está falando de quase... estamos falando de quase 200 mil imóveis, para você ter ideia. A gente fez um cadastro quase... Não, mas eu estou falando, é porque a cidade é toda urbana, então a gente acaba tendo todo esse trabalho. Então, quando a gente faz qualquer medida por IPTU, a gente tem que pensar que a gente não está fazendo para um, está fazendo para toda a cidade. O carnê digital é um sonho. Eu vou falar no bom português, a última vez que eu tentei falar isso,
Acho que o pessoal de mais idade quase que me xingou, né? Porque eles gostam de colecionar o carnê. Mas dentro desse processo da gente fazer o recadastramento e ouvir, também parte uma possibilidade de migrar para o digital para aqueles que querem ter a opção do digital, né? Eu acho que isso tem que ser um processo, porque até hoje é engraçado, eu recebo lá, todo dia eu atendo o munícipe na secretaria para tratar de IPTU. É normal, começo do ano eles levam uma pasta com um carnê de 1980, assim, um negócio que vem na coleção. Usaram o Banco Nacional para pagar o carnê e quer saber onde é que está o comprovante de pagamento. Nem o Banco Nacional existe mais, mas está lá o comprovante. Você sabe qual era o prefeito da Então, assim, há uma cultura de guardar o carnê que a gente não pode também ignorar. Então, tem que ser uma opção para o contribuinte, no limite, porque também eu vou chegar amanhã vou tirar, desculpa a expressão, falando do modo mais popular, o prazer dos velhinhos que tem de pegar o carnê e ir no banco. Infelizmente, a gente ainda tem uma população idosa que tem a dificuldade de migrar para o universo digital e que precisa ter o instrumento físico ali para fazer. Tem, inclusive, vereadores aqui que têm essa dificuldade na casa. Eu não estou citando nomes, eu não posso falar isso, mas, enfim. Aí já... Então, a ideia é a gente aproveitar esse ano para discutir isso. O que é que eu posso colocar para os senhores? A gente fez uma primeira parcial agora do IPTU. Então, ao contrário da grande reclamação da maioria, a taxa de adimplência, o pessoal que pagou, está na média do que paga-se normalmente. Ou seja, mas prejudicou porque mudou o vencimento. Não. Correios é um problema. É um problema que existe há anos. Assim, o Correios E aí a gente uma vez tentou fazer isso lá atrás, uma entrega sem ser pelos Correios, e fomos notificados porque o Correio tem monopólio postal. Então, esse é um problema muito maior do que a gente pode resolver agora, né? O que mais, Elaine? Acho que... Renovação e isenção. Você quer falar? Vou passar, então, a Elaine fala da renovação. Só vou falar mais 2 itens, aí eu passo para ela. E ela pode também falar da viúva meieira, no que vai explicar. Anistia, tá? Só para a gente entender, essa pergunta ela vem com uma certa frequência para a gente. Não há previsão hoje no município de anistia. Só para a gente entender, a anistia, para o Tribunal de Contas, ela é a última medida, e aí, como o Weber colocou aqui, assim, quando o município está quebrado e ele lançou mão de todas as alternativas, ele faz uma anistia. Eu estou falando de uma maneira mais popular, que não é a realidade do município de Osasco hoje. Hoje eu não tenho elementos suficientes na minha receita, na minha estrutura, que justifiquem a gente abrir uma anistia. Pelo contrário, o que o judiciário cobra são medidas alternativas de composição do débito. Leia-se, ele quer que, antes de ajuizar a ação, chame para ter uma Câmara de Conciliação específica e, nessa Câmara, possa oferecer descontos. Isso é uma sugestão que o judiciário deu, que a gente está estudando internamente, que é diferente de anistia, mas é algo do tipo, olha, vamos tentar ter uma ação antes de ajuizar a ação judicial. Então, a gente vai buscar informações e vai buscar, talvez, medidas pontuais, visando evitar que a pessoa tenha um endividamento muito alto, ou evitar que haja uma demanda do judiciário de uma maneira desnecessária. São coisas pontuais que a gente pretende discutir internamente e trazer para essa casa, porque qualquer solução vai passar por aqui. Tá? Aluguel, perdão, antes que eu passar... Aluguel, a gente tem 2 tipos de aluguéis, Capriotti. Primeiro, uma coisa é fato. Por que a gente aumentou o aluguel? A gente foi crescendo enquanto administração pública. Vocês viram os concursos que foram acontecendo, as nomeações e os serviços que foram sendo ampliados pela cidade. Isso fez com que a gente começasse a ter um problema de espaço físico. Então, a gente fez mão de alugar mais prédios para acomodar a estrutura de atendimento para a população. Essa estrutura, a gente está buscando de fazer os investimentos para conseguir desalugar e trazer o pessoal para trabalhar junto, dando integração. Isso é uma ponta. Só que a gente tem aluguéis que a gente não consegue correr. Por exemplo, eu tenho uma UBS num bairro. A gente não tem imóvel lá. Eu tenho que alugar o imóvel para colocar o UBS. Postidale, enfim, tem vários outros casos que parecem. Delegacia. A delegacia ela é por zona, não é por bairro, não é por distrito.
E eu tenho que encontrar o imóvel naquele distrito. Se eu não tenho imóvel disponível, eu sou obrigado a alugar o imóvel. Então, a conta da locação do imóvel, ela nunca vai zerar por esse motivo. Eu não consigo pegar e fazer isso acontecer dessa maneira. Agora, aquela da administração, não. A da administração a gente está trabalhando para centralizar e reorganizar. E aí fazer um meia-culpa nosso, porque assim, a gente se dedica tanto a reformar, construir, alugar para o atendimento da população, que aí você vai para UBS, creche, né? A gente fica reformando muita ponte, a gente esquece de reformar a nossa casa. Então, acho que hoje a gente vai começar a organizar um pouquinho mais, porque a própria estrutura nossa acaba ficando defasada. A preocupação fica muito na ponta e talvez pouco na nossa estrutura interna de gestão, o que é normal. A prioridade é sempre o munícipe. Quer falar, Elaine? Então, desculpa. Boa noite a todos. Eu sou Elaine, subsecretária da Receita. A gente tem aqui a árdua tarefa de falar um pouquinho sobre o IPTU, só fazendo um complemento com a fala do Pedro com relação ao IPTU digital, que é algo que a própria prefeitura ela já vem buscando há algum tempo implementar esse tipo de notificação do tributo para o contribuinte. Só que aquilo que o Pedro já colocou, a nossa sociedade ela é muito plural, vamos assim dizer, Então você tem realmente a questão do idoso, que ele faz questão de ter o carnê de IPTU, e nós temos pessoas também muito humildes, e que para eles o carnê é aquilo, parece que ele vê aquilo como o título de propriedade dele, aquilo que o Pedro falou, quando a pessoa mora numa área livre, que ela tem o seu imóvel regularizado, ela parece que ela enxerga, quando ela recebe o carnê de IPTU, que, mais do que a casa, é como se a prefeitura entregasse para ela um certificado de que ela é dona daquele imóvel, e ela interpreta dessa forma. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, às vezes o contribuinte ele nos procura para emitir a segunda via de IPTU e eles fazem questão da capa, esse ano, da capa azulzinha, entendeu? Porque a gente não tem, quando a gente imprime a segunda via, é no papel sulfite, então ele vai a capinha branca, E eles, às vezes, eles acham ruim porque eles querem a capa, esse ano, a capa azul, do jeito que as pessoas recebem na sua casa. Então, assim, o objetivo é, sim, a gente vai realmente começar a se empenhar, a encontrar maneiras da gente começar a digitalizar realmente a entrega do carnê de IPTU, até mesmo para fim de economia do próprio município. Só que não é algo fácil, realmente a gente vai precisar aprimorar a comunicação da prefeitura para o contribuinte com relação a isso. Tá? Com relação à isenção do IPTU. Tá? O que acontece? Em 2019, até 2019, o contribuinte que tinha direito à isenção de IPTU, ele não precisava renovar a sua isenção. Só que a gente começou a perceber o quê? Que, muitas vezes, as pessoas perdiam seu direito à isenção, só que não comunicava à prefeitura. Aí você ficava com aquela situação. A gente teve um caso muito característico. Tá? Nós tivemos um caso de uma pessoa que procurou a prefeitura, provavelmente ela deveria ter que regularizar alguma situação na vida dela, e ela veio informando que o pai, que é o beneficiário da isenção, tinha falecido há 10 anos. Quer dizer, há 10 anos, esse contribuinte tinha perdido seu direito à isenção, só que ninguém comunicou à prefeitura. E aí acabou-se se beneficiando desse benefício fiscal durante todo esse período. E aí nós cancelamos a isenção dela, retroagimos o lançamento, ela ficou brava com a gente, porque ela falou assim, mas eu tenho direito à isenção. Eu falei assim, perfeito, você tem direito à isenção, mas, para isso, você tem que pleitear. Não é porque a isenção... E as pessoas têm essa confusão. Tá? A gente percebe que as pessoas têm essa confusão.
a isenção, eles acham que parece que transfere de pai para filho, você herda a isenção também, e não é assim que as coisas acontecem, né? De repente, você tem lá sua mãe idosa e ela faleceu, e você, às vezes, até tem direito à isenção também, né? Porque você preenche os requisitos, mas você tem que pleitear, e aí você tem que pleitear no seu nome. Então, como a gente percebeu esse movimento, a gente acabou verificando a necessidade de não tornar esse benefício infinito, vamos assim dizer, né? Houve a necessidade de estabelecer um lapso temporal, para que a gente pudesse também ter a oportunidade de verificar se aquele contribuinte continuava implementando todas as condições da isenção. Porque a pessoa pode falecer, a pessoa pode vender o imóvel, a pessoa pode construir e sair daquele limite de área construída que a legislação permite, né? E até, às vezes, muitas reclamações que a gente recebe lá é no sentido de mas eu sou idoso, ou a minha mãe é idosa, ela não tem direito mesmo assim? Porque assim, a idade, o fato da pessoa ser idosa, aposentada, por si só, não lhe concede o direito à isenção, né? Tem uma série de requisitos e a pessoa tem que preencher todos os requisitos, e não apenas um. Então, aí, às vezes, acontece essas questões de isenção, e aí a gente verificou a necessidade de estar pedindo para essa pessoa estar renovando o benefício, para a gente verificar se ela continuava implementando os requisitos de concessão daquele benefício fiscal ou não. Funciona mais ou menos como é a prova de vida hoje, que todo mundo que é aposentado tem que, todo ano, ir lá no banco, lá no INSS, fazer a prova de vida, né? É mais ou menos isso, né? A gente espera um dia a gente conseguir implementar um sistema, um procedimento que facilite a vida dessas pessoas também, né? Mas é aquilo, nós estamos construindo tudo isso, né? E aí estabeleceu-se esse prazo de 3 anos. Tanto o prazo para requerer a isenção, o lapso temporal para você pleitear isso está previsto no nosso Código Tributário Municipal, tá? Tanto da renovação quanto do pedido da isenção. Então, não é algo discricionário nosso, não é algo que é a Secretaria de Finanças que vai falar, olha, você tem que renovar o seu benefício de isenção de fevereiro a abril. Não, esse prazo consta na nossa lei. Você vai entrar com o seu novo pedido de isenção, né, de maio a julho. Não, esse prazo ele está previsto em lei. Então, assim, qualquer alteração que a gente faça, nós vamos ter que fazer a alteração na nossa legislação. Tá bom? Acho que eu respondi tudo. Só complementar, e é importante também, porque a gente tem recebido muita demanda na secretaria. Gente, a gente está com um volume de pedido de isenção pendente de julgamento, né? E aí é uma orientação que a gente passa para todo mundo. Você pleiteou a isenção e ainda não recebeu a resposta, e por acaso recebeu um carnê do IPTU, porque caso não tenha sido apreciado, vai ser feito o lançamento normal, não precisa pagar o carnê do IPTU. Aguarde a resposta. Se for indeferido, foi indeferido, não tem problema nenhum. A gente vai emitir um novo carnê de IPTU, sem juros, sem multa e com outros vencimentos. Tivemos o caso, que veio até pelo vereador Delbio, de uma pessoa que foi indeferida e recebeu 3 carnês de 3 exercícios, né? E a gente passando a orientação seguinte, a gente tem hoje na secretaria o que a gente chama de parcelamento na origem, ou seja, a pessoa pode fazer um parcelamento que se adeque à realidade financeira dela, tem uma parcela mínima, e resolver esse problema ficou para trás caso ela perca. Mas a gente não faz nenhuma cobrança do tipo, olha, vamos negativar enquanto... Não. Enquanto está o pedido pendente, não precisa, caso receber o carnê, pagar o IPTU. É uma informação importante, que eu peço até ajuda para essa casa, para ajudar a divulgar a Casa do Povo osasquense e ajudar a divulgar, porque... é o que a gente mais responde hoje em dia, assim, mas eu recebi um pedido. E hoje eu atendi o pedido, dando o exemplo que a Elane falou, de um senhor que estava muito exaltado, porque a mãe de 94 anos, o marido dela, pai dele, né, faleceu e ela era isenta. Quando ele faleceu, a metade do imóvel foi para ele, porque só tinha um único herdeiro. E aí, na isenção, ela recebeu metade do benefício, que é a questão do meiro. Se é viúva, vai 50% do imóvel, porque o outro 50% é dele.
Mas ele tem 74 anos e não pediu a isenção. Aí eu falei, mas senhor, assim, o senhor tem direito à isenção também. Só que o senhor pediu para você? Ah, precisa? Lógico, porque assim, a gente não sabe quem é o herdeiro que está ali. Então, assim, o senhor está reclamando que deu isenção parcial na metade e não deu total, mas o senhor também não pediu. E, nesse caso, é muito comum também, porque, às vezes, a pessoa não sabe ter um requisito, teve a isenção, no caso da viúva, né? Ou seja, da meeira, ele preencheu o requisito nos outros 50% e não o fez. E acaba tendo essa dificuldade. E, de fato, o que a Elaine falou da gente ter que arrumar a impressão de carnê azul porque o cara quer sair com carnê na cor, sabe o que me lembra, Capriotti? A gente que é mais velhinho, sem estourar o horário, quando começou a ter pneu sem câmara. E aí todo mundo, antigamente, todos os pneus tinham a câmara de carro, pneu de carro. Aí começaram a fabricar pneu sem câmara. Todo mundo pegava o carro, parava no borracheiro e botava a câmara no pneu. Até a gente conseguir. Não, Delba eu não sei, estou falando com você, Capriotti. Você fica colocando... Entendeu? Então, é cultural, mas é o cultural que a gente está querendo trabalhar essa cultura também. Eu tenho certeza que a gente vai estar no futuro mais digital do que nunca. Obrigado. Aproveito a oportunidade para agradecer a presença do nobre vereador Laércio Mendonça e também do chefe de gabinete, Tiago. Obrigado pela presença. Chefe de gabinete do nosso amigo Gabriel Saúde. Quero agradecer mais uma vez o secretário, até falava aqui com a Elaine, né? Que muitas das pessoas entram com o pedido de isenção e já entende que é para esse ano, mas é para o ano seguinte. Então, não significa que ele entrou, que ele já tem o direito garantido da isenção naquele ano. Eu estou falando isso, essa questão de comunicação, porque a gente recebe essa informação, muitas das vezes, por estar lá, ter esse contato mais próximo. Mas se a secretaria, se a comunicação pudesse informar melhor para os munícipes, eu tenho certeza que não teria aquela fila, muitas vezes lá, e idosos que vão lá preocupados com o carnezinho na mão para fazer esses questionamentos. Secretário, mais uma vez agradecer a presença aqui na Câmara Municipal, fico muito feliz com a sua presença, com a equipe técnica da Secretaria de Finanças. Falar que essa casa, Karine, está à disposição. Eu lembro que, quando veio o projeto aqui para a gente reduzir o ISS, para muitos ia dar um grande problema na cidade, e a gente lutou, debateu com a equipe técnica de finanças, aprovamos, e as empresas chegaram na nossa cidade e nos ajudou muito, né? Outro fato importante que o Capriotti falou aqui, a questão do aluguel. Exemplo está a cidade da polícia, que está sendo construída em Osasco. Foi muito questionado na época, mas vamos levar para lá as delegacias especializadas, que hoje estão no centro de Osasco, que acaba pagando um aluguel alto, e é a prefeitura que paga o aluguel dessas delegacias, que é do Estado, mas que traz um benefício para a nossa cidade. Então, sempre falando, ajudar, e lá nessa cidade da polícia, só lá vão 6 delegacias, mais o comando da Guarda Civil e outros equipamentos que vão poder usar e a gente sair desse aluguel. Vai ali para o Vila Holanda, né? Vai ali para o Vila Holanda, então tenho certeza que vai ajudar muito aquela região. E outro questionamento também, eu penso que, e peço aqui aos senhores vereadores, que a Comissão de Economia e Finanças vai ter uma visita maior lá na secretaria, para que, quando a gente chegar nessas audiências, a gente já esteja bem alinhado, até para debater isso com os senhores vereadores. Pedir também que vocês antecipem essa apresentação para nós, né? Hoje chegou quase em cima do horário da audiência. Eu sei a correria, eu sei tudo que está lá. Muitas vezes vocês até falam, já foi, mas está lá ainda. E se puder ter essa relação com a gente vai apresentar antes para os vereadores, para que eles possam debater esse assunto. Eu agradeço aqui ao presidente Carmônio Basto,
aos nobres vereadores, que são os membros da Comissão de Economia e Finanças, que estão hoje nessa audiência pública. Agradeço aos palestrantes, que é a Daniela já é conhecida, e o Alex. Sejam bem-vindos, viu? Ficamos muito felizes aqui de terem na Câmara. Pode voltar da outra vez mais tranquilo, mais calmo, pode usar o microfone com tranquilidade, né? Agradeço aqui todos que estão assistindo pela TV Câmara, mas também eu quero agradecer todos os servidores da Câmara Municipal. Aqui atrás está o Alan, representado pela seção de comunicação, de comissões aqui, que tem nos ajudado muito para essa sessão acontecer. Declaro encerrado a presente audiência pública. Uma boa noite a todos.